Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Enfim, quero pedir a compreensão de vocês que esse nosso formato de videoaula deveria ter sido postado mais cedo, mas por uma crise de tosse, garganta e etc. Eu estava uma situação meio inviável de fazer a gravação. Enfim, né? Outra coisa também que eu acho importante pontuar com vocês é que esse formato de aula facilita para que vocês consigam organizar uma rotina de estudo, que, né, vocês podem ter acesso à aula no melhor momento que vocês se organizarem durante o dia, mas sempre lembrando, pessoal, que é importante vocês colocarem isso na rotina. Eu sugiro sempre o formato das aulas, né, de horários de aulas que nós tínhamos no período, né, antes da pandemia. Mas enfim, há a vantagem de vocês poderem acessar essa aula quantas vezes for necessário. Quero fazer também uma outra observação aqui com vocês sobre a nossa interação no Classroom. Acontece muitas vezes do aluno, de um de vocês, fazer essa interação lá naqueles comentários particulares. Não que, né, esse comentário não chegue para mim. Chega, mas para eu visualizá-lo, eu tenho que entrar aluno por aluno, certo? Então, quando eu acesso, vamos supor que o Matheus, lá do primeiro A, tenha me enviado um comentário, uma dúvida. E aí ele vai no comentário particular e envia. Só quando eu pegar a lista de aluno e passar essa lista lá no nome do Matheus é que o comentário dele aparece para mim. Bom, existe uma outra forma que vem uma notificação. Só que essa notificação, ela chega no formato quando eu uso pelo celular. E aí, o celular, eu uso ele poucas vezes ao dia. Eu uso na maior parte do tempo para, né, uma situação de trabalho, o computador. Então, é interessante que ao fazer esses comentários, vocês utilizem essa parte do mural que é comum, é um espaço comum, é coletivo. Então, não sintam inibidos de ir lá, deixar um comentário, uma dúvida. Por quê? Porque primeiro, pela facilidade, que assim que vocês possam, eu consigo visualizar. Visualizando, eu dou o retorno e muitas vezes a dúvida de um é a dúvida de mais de um. E aí a gente consegue melhorar essa interação, que por esse momento, né, é a única forma que a gente tem de comunicar, certo? Então vamos priorizar essa comunicação a partir desse espaço coletivo ali do mural da sala. Perfeito? Enfim, na nossa aula de hoje, nós vamos comentar aqui alguns pontos fundamentais daquilo que a gente chama, né, que na história a gente nomeia como período medieval. A Idade Média, tá, ela tem algumas características que promove alguns desdobramentos muito específicos desse momento. Então, nós temos, antecedendo a Idade Média, nós temos ali a escola helênica, né? Que nós temos o ápice da ciência, nós temos aí grande desenvolvimento intelectual e científico. Bom, essa escola helênica, ela é herança, né, do Império de Alexandre o Grande, certo? Discípulo ali, né, aluno de Aristóteles, etc. Com a morte de Alexandre, esse período helênico mantém-se por um tempo. Entretanto, né, Roma, com aumento do seu imperialismo, consegue chegar nesses territórios que antes era de domínio
de Alexandria e começa então a ocupar esse espaço e, consequentemente, tá? Há aí também, né, uma alteração na questão cultural desses povos. E nós temos, então, nesse momento, que é um momento de transição da passagem da herança, né, grega, tá, para a herança romana. A gente chama de greco-romana, um período aí de transição. Perfeito? Bom, acontece que esse Império Romano também, ele não vive só no seu ápice, né? Então ele vai sofrer aí também alguns impactos que, de certo modo, vão enfraquecê-lo politicamente. E Roma, né, de uma maneira ardilosa, lança mão de alguns movimentos que estão surgindo nesse lugar, nesses territórios conquistados, certo? Na Ásia, ali, por exemplo, na Grécia, né? Parte da África. Então, nós vamos tendo aí essa interação entre esse Império Romano, que já está quase que no seu declínio, na sua decadência, e a ascensão de uma nova abordagem que vai se tornar fortemente influente, que é o cristianismo. Nós falamos isso na nossa aula passada, né? Qual que é, então, esse primeiro momento aí? Nós temos alguns padres da igreja, tá? E por isso que nesse primeiro momento do período medieval a gente identifica como sendo a patrística. Esses padres, pais da igreja, são leitores do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele vem como um motor que impulsiona o cristianismo, tá? Quem tem em casa uma Bíblia, independente se católica ou, né, na tradição, a tradicional tradução evangélica, vai perceber ali no Novo Testamento as cartas do apóstolo Paulo. Então, Paulo é um ex-soldado do Império Romano, né, que enquanto soldado ele tinha o nome de Saulo, converte-se ao cristianismo e então ele larga a sua condição de soldado romano e torna-se um soldado de Cristo. E o seu objetivo, então, é evangelizar, é levar o cristianismo aos novos povos, tá? Bom, o que Paulo faz? Ele escreve, então, essas cartas a grupos de cristãos que por muito tempo viviam na clandestinidade. A Roma, tá, não aceitou assim facilmente esses novos cristãos. Eles foram perseguidos, tá? Muitos foram mortos. Entretanto, houve um momento, né? Houve um jeito romano de que quando percebeu que estava perdendo espaço para os cristãos, estrategicamente, Constantino torna a religião cristã algo legal, né? E posteriormente, depois, o cristianismo vai ser a religião oficial do Estado de Roma. Então, aí nós estamos tendo, né, os primeiros movimentos para isso que a gente chama de período medieval. Nesse primeiro momento, nós temos, né, um padre apologista, tá? Que irá, né, defender, né, o cristianismo, pôr-se à frente, né,
do ensinamento de Cristo a partir das epístolas de Paulo. E o que Justino, que é esse padre, faz, né? Ele vai buscar estabelecer aí uma relação entre a continuidade das filosofias gregas, então ele não vai se opor literalmente contra essa herança grega, tá? Que Roma carrega com ela, por isso o Império Greco-Romano, e tentar também aliar a essa filosofia as observações, né, os novos ensinamentos cristãos. O principal filósofo utilizado aí, né, colocado a serviço dessa forma, né, de pensar esse momento histórico e religioso é Platão. Então, Justino, né, traz Platão para dentro, né, do cristianismo. Bom, além de Platão também, esses primeiros padres têm uma leitura muito densa dos estoicos, de Aristóteles, Pitágoras, então é muito comum, nesse primeiro momento, nós identificarmos, né, noções da filosofia grega, da filosofia helenística, perfeito? Bom, mas se por um lado Justino, né, fazia essa interação entre a filosofia e a doutrina cristã, nós temos aí o padre Tertuliano, que não gosta muito dessa metodologia, né, de Justino. Ele acredita que essa junção, essa coisa de levar a filosofia, que a princípio, né, era vista como uma ideologia pagã, certo? Pagã, tipo assim, não era externo ao cristianismo, não era cristã, certo? Poderia enfraquecer esse novo movimento, o movimento cristão, certo? E ele chega até mesmo dizer que tentar convergir ou, né, fazer essa reunião entre filosofia e cristianismo era uma certa forma uma blasfêmia. E eu vou colocar aqui para vocês uma citação que o Gilson, que é um historiador da filosofia, especialmente da filosofia medieval, faz a respeito, tá, de uma ideia de Tertuliano. Então, abre aspas aqui. Qualquer operário cristão já encontrou a Deus e dá testemunho dele, respondendo por suas ações a todas as perguntas que se lhe possam fazer a respeito de Deus. Platão, ao contrário, afirma não ser fácil encontrar o arquiteto do universo. E mesmo que se tenha encontrado, declara ser difícil fazê-lo conhecido de todos. Então, Tertuliano, a partir dessa ideia aqui, ele quer refutar, ele recusa a filosofia nessa nova, né, forma de pensar e relacionar do homem com a natureza, o homem com o seu próximo e o homem com aquilo que ele vai definir aí com as coisas do alto, o espiritual, certo? Então, mas ele não foi muito feliz, tá? Ele quase voto vencido, porque esse momento aí, a racionalização da fé, né, que acontece nesse primeiro momento na filosofia patrística, certo? Vai sim, né, manter a influência da filosofia. Um filósofo importante para, né, essa consolidação é Agostinho, tá? Conhecido como Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona. Agostinho,
ele nasceu hoje, onde a gente pode... a Argélia, um país ali que pertence ao continente africano, mas está próximo da França, foi colonizado pela França. Mas que naquela época, né, era uma cidade chamada Tacaste, tá? Bom, Agostinho viveu por 75 anos, parte da sua vida foi dedicada ao Evangelho. A sua juventude foi um tanto quanto conturbada pelo fato dele ter uma forte influência da vida romana, né? Os romanos, eles gostavam de festas, gostavam de boa comida, de boa bebida, das artes. E Agostinho, por muito tempo da sua juventude, ele se dedicou a viver intensamente esse modo de vida que era oferecido pela cultura romana. Em um determinado momento, por uma série de eventos trágicos na sua vida, a perda de um filho, a perda da mãe, a perda de um amigo muito próximo, foi fazendo com que ele entrasse em um estado de introspecção, de meditação, começasse a questionar algumas coisas que ele, ao longo dessa primeira fase da vida, tinha entrado em contato. A mãe de Agostinho, ela era cristã. E ela era uma cristã fervorosa, ela sempre insistia com o filho, para que o filho seguisse o caminho, né, da igreja, dos dogmas religiosos, mas ele não era, né, muito adepto, ele se desviava facilmente desses desejos da mãe, mas em uma situação ou outra ele acabava, né, absorvendo esses ensinamentos. Por outro momento da vida também, Agostinho se relacionou com um grupo de uma certa adeptos do maniqueísmo, né? O que é o maniqueísmo? É uma forma de entender que as coisas no mundo funcionam sobre forças opostas, né? O maniqueísmo acredita na oposição dos seres, onde há o claro não há o escuro, onde há o bem não há o mal, onde há o certo não há o errado, né? Então essa força de oposição. Isso também foi influenciando o pensamento de Agostinho. Dado a esse momento em que ele, né, encontra-se introspectivo, ele volta aos estudos da filosofia, tá? Especialmente de Platão. E ao ler novamente Platão, ao se debruçar sobre as epístolas do apóstolo Paulo e de outros escritos também, Agostinho começa a desenvolver um pensamento sistemático, teológico, né? Nesse momento ele já está convertido à igreja, ao catolicismo, ele já faz, né, trabalhos na comunidade, no sentido, né, de evangelização, e ele começa então canalizar todo o seu trabalho, toda a sua habilidade intelectual em função dos estudos do Evangelho, certo? E Agostinho chega em determinado momento a afirmar que a única sabedoria, a única sabedoria, o primor da sabedoria, a sabedoria suprema está em Deus. Nisso, ele vai dizer que a razão, que é uma dádiva divina, tá? Faz com que o homem organize e oriente seu pensamento para a descoberta das verdades. Entretanto, ela não é suficiente, tá? A razão,
né, que é o motor aí da vontade humana, não é suficiente para que o homem atinja a iluminação divina, que só é possível a partir da graça, obtida então, né, a partir da ideia da morte de Cristo. Então o homem precisa aceitar, né, a graça divina para que ele possa ter a sua condição, né, de vida eterna, que é o que ele tinha antes do pecado original, ele possa ter a sua redenção, certo? E o que Agostinho vai fazendo a partir desse momento que ele vai desenvolvendo essas concepções, ele vai, né, oferecendo elementos e fundamentos para os dogmas da igreja, certo? Então, esse primeiro momento aí, a colaboração de Agostinho é com, né, a leitura do apóstolo Paulo e a filosofia platônica. De Platão, Agostinho vai trazer aquela ideia do dualismo, do corpo e espírito, né? Platão fala razão e sentidos. Agostinho vai dizer o corpo, ele é próximo ao que é pecado, o corpo é fraco, o corpo deseja apenas as satisfações frívolas, certo? Aquilo que não eleva o espírito. E o espírito precisa o quê? Se edificar com as coisas de Deus para a ascensão, né, da salvação. Então, percebam que a partir daí, esses ensinamentos vão influenciar também, né, o pensamento de uma ética, de uma moral, que são os princípios que vão nortear e orientar como as pessoas devem agir na cidade, como as pessoas devem agir não só no seu individual, na sua vida cotidiana em casa, mas também no público, certo? Então, nesse momento, nós vamos tendo também, até como uma estratégia política, Roma absorvendo algumas dessas observações, né, dos padres e tratando isso como questões de Estado, para que também, né, ela possa manter a sua influência. Outra coisa também que vale a pena reforçar aí em Agostinho, e a gente vai retomar isso quando nós formos estudar um pouquinho mais sobre a ética e a política, é que quando Agostinho se debruça para estudar sobre o cristianismo, algo incomoda ele sobre a questão do mal, né? Acredito que vocês já devem ter feito essa pergunta, e é um assunto que eu já comentei com vocês em outras aulas. Qual é a origem do mal? Para Agostinho, é essa coisa de pensar que Deus, que é o sumo bem, perfeito, bondoso, e que tudo que ele criou para o bem do homem, é impossível pensar, né, é impraticável imaginar que esse ser poderia criar o mal. Então, Agostinho vai, de novo, né, retomar Platão aí e interpreta uma parte lá da filosofia de Platão, onde Platão fala que o homem pratica o mal por desconhecer o bem. E quando Platão está falando sobre a questão da justiça, e Agostinho parte então da ideia de que o mal não é uma obra divina. Deus construiu todas as coisas para o bem do homem, todas as coisas perfeitas e belas, e que o mal
é nada mais do que a fraqueza da vontade humana, que o homem, sendo fraco, sendo a sua vontade de praticar o bem fraca, ele se distancia do bem e, ao distanciar-se do bem, então ele fica próximo do mal. Então, o que é o mal? A ausência do bem. Então, o mal não é criação divina. O mal é criação da condição de escolha do homem em não se aproximar de Deus, que é o ser perfeito. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo da verdade, mais próximo da iluminação e da salvação. O homem, diante da recusa, da graça, da providência divina, ele se distancia e, ao distanciar-se, ele pratica o mal. Então, essas são algumas noções, que nós encontramos que são pertinentes para destacar aqui, para entendermos o modo em que o pensamento desse período que nós vamos chamar de medieval vai se desenvolvendo. A filosofia, nesse momento, ela se alia à teologia. Então, nós temos uma filosofia teológica. Os filósofos desse momento, em grande parte, são padres que vão se dedicar à filosofia, mas por um viés também teológico, porque Deus está como centro, Deus é mediador do homem na condição de interpretação da natureza, de interpretação do mundo, das formas de vida. Então, nada passa a não ser por meio, desse divino. Então, todas as coisas, seja a filosofia, seja a educação, seja a ciência, a política, vão todas elas absorver essa influência teológica, certo? Então, esses são alguns traços marcantes desse período que são fundamentais de compreender para que a gente entenda por que determinados eventos ocorreram aí de uma certa maneira e também o desdobramento desses eventos, ok? Espero que eu tenha sido clara o suficiente naquilo que eu achei que precisa ser desenvolvido aqui. E lembrando novamente, tendo dúvida, faça o comentário de vocês ali no nosso mural coletivo para que todo mundo possa interagir. Perfeito? Abraços para vocês e junto com essa videoaula seguirá a nossa atividade da semana. Então, não deixe de fazê-la, que essa sim está sendo critério de avaliação. Perfeito? Tchau!